Hoje, no período da tarde, estivemos preparando piso ali no Jardim Silvino para colocar piso, né? Safrando cimentado lá, corrigindo contra piso para colocar piso lá. Então, não tem como passar por ali, né? Então, durante a semana, os irmãos decidiram que nós viríamos estar com os amados irmãos aqui. E é um privilégio para nós, né? Nós amamos, de fato, muitos irmãos e gostamos muito de estar juntos, né? O Senhor nos deu mais uma vez este privilégio. Nós vamos ler o Evangelho que foi escrito por Lucas, no capítulo número 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nós lemos assim na palavra de Deus: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltou para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra, que nós temos lido nesta noite. Nosso desejo, nossa oração é que o Senhor aplique a sua palavra aos corações de cada um de nós. Amém. Quando nós olhamos para a atitude das pessoas registrada nas profecias do Senhor Jesus Cristo acerca dos últimos dias, nós aprendemos que, dentre vários comportamentos nocivos que as pessoas teriam, uma delas seria a ingratidão. E não é incomum nos nossos dias nós percebemos que as pessoas estão se tornando cada vez mais ingratas. Elas agem como se a outra pessoa tivesse sempre que fazer algo por ela, como se fosse uma obrigação sua. E hoje, dificilmente nós encontramos nas pessoas no mundo, no dia a dia, alguém agradecendo por uma gentileza que foi feita. Nós, por exemplo, olhamos o trânsito na nossa cidade, nós vemos cada um mais pressa do que o outro, né? Nem se faz aquela gentileza de aquela fila de carros e alguém precisando passar e alguém dá uma seguradinha para liberar o acesso. E quando é feito isso, dificilmente alguém agradece isso também. E essas pequenas gentilezas, elas têm sido esquecidas no nosso dia a dia, fruto justamente do fato de que a natureza humana está se tornando cada dia mais corrompida. E mesmo coisas que deveriam fazer parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento, para que tivéssemos uma interação mais saudável uns com os outros, está desaparecendo aos poucos. E quando nós lemos esta passagem que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que a ingratidão não é algo que ocorre
apenas nos nossos dias, mas nós vamos descobrir que é um sentimento que existe desde dias antigos. Agora, o que nos causa espanto é o fato de que nós estamos vendo, principalmente no meio chamado evangélico, na cristandade, este sentimento ou esta forma de agir cada vez mais crescente. Vou apenas citar um exemplo. Dentre esses pregadores comerciais que nós tivemos na televisão, nós encontramos várias vezes, muitos deles, nos ensinando que nós devemos falar com Deus como se Ele fosse obrigado a nos atender. Quase que de forma imperativa, ordenando que Deus nos dê a bênção, como eles dizem. E esta forma de pensar, de tornar Deus um escravo ou um servo nosso, é uma forma de ingratidão. Já que Deus se torna obrigado a fazer a nossa vontade, então não tem nem por que agradecer. E essa tendência está tomando volume, está se avolumando, está crescendo nos nossos dias. Nós precisamos tomar cuidado, porque principalmente o mundo ele está entrando de forma avassaladora no seio da igreja ou da cristandade. E muitas igrejas estão confundindo o cristianismo, a cristandade, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos nas parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou, na parábola, na sequência da parábola do semeador, depois do joio e do trigo, nós vemos naquelas parábolas a evolução do cristianismo e a maneira como o mundo, ele aos poucos, ele estaria misturado com a religiosidade e logo, com o passar dos anos, com o passar do tempo, estaria tudo tão misturado que não seria possível mais fazer uma separação do que é a igreja e o que é o cristianismo ou a cristandade. E o Senhor ele chega ao ponto de nos dizer que conforme o cristianismo fosse tomando forma e fosse evoluindo, os próprios demônios se aninhariam nos seus ramos. E nós vemos isso também nos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele falou nas suas cartas, prevendo-nos dos ensinos de demônios. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Agora, a parábola, essa passagem que nós lemos do Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra algo que parece que está no coração do homem desde há muito tempo. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando nós olhamos para os primeiros personagens criados por Deus, e nos primeiros anos da história da humanidade, nós já vemos o homem demonstrando ingratidão para com Deus. Nós vemos, por exemplo, no caso de Caim, que queria oferecer ao Senhor, mas queria que fosse do seu jeito. Como se ele dissesse: eu quero servir a Deus, mas tem que ser do jeito que eu quero, não da maneira como Deus exige. E nós o vemos então apresentando a Deus do fruto da terra, trazendo a Deus do fruto da terra uma oferta ao Senhor, indo de encontro com a vontade de Deus, ou indo contra a vontade de Deus, na contramão da vontade de Deus. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que por causa do pecado a terra foi amaldiçoada, e agora ela iria produzir também cardos e abrolhos. O homem teria que lavrar o solo para poder colher alimentos. E Caim, então, por ter se tornado lavrador, ele traz do fruto da terra, esforço do seu trabalho, fruto de uma terra amaldiçoada, algo para apresentar a Deus. Parecia muito incoerente. Mas quando nós olhamos para a vida de Caim, quando nós olhamos para
o seu comportamento, quando nós vemos o que a palavra nos diz, que ele pertencia ao maligno, então nós descobrimos que a religiosidade, ela não tem valor algum, como de fato nós sabemos que não tem. Se a pessoa, ou se um homem ou uma mulher não tiver nascido de novo, e não estiver disposto a fazer a vontade de Deus da maneira como ele deseja. Então, o que nós vemos em Caim? Nós vemos alguém que está afrontando a Deus. E mesmo quando o Senhor fala com ele,